Seja bem-vindo à Igreja Batista de Norte. Que a palavra ministrada nesta oportunidade venha alcançar a sua vida e o seu coração. Deus te abençoe. Sozinho
Nesta manhã em que estamos reunidos, em nome de Jesus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E já estamos neste momento, vamos fazer neste momento único, já nesta reflexão, voltar para este memorial. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, em Hebreus, capítulo 12, verso de número 2. Hebreus 12, verso 2. Nós vamos meditar à luz da bendita palavra do Senhor sobre o tema o propósito da cruz. Pouquíssimos minutos vamos fazer então esta reflexão em vista ao memorial da ceia do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas com bastante reverência, possamos o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus possa nos abençoar com a sua palavra linda. Hoje, neste culto matutino, nós vamos então fazer uma breve reflexão do maior ato redentor de Jesus Cristo à humanidade. Se tem uma coisa que devemos celebrar em gratidão ao Senhor, é o fato dele ter enviado o seu único Filho a este mundo para nos salvar da morte eterna. E é exatamente isso que estamos fazendo neste culto, nesta manhã, em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Estamos reunidos aqui e fazemos isso em nome de Jesus para celebrar a gratidão dos nossos corações pela salvação em Jesus Cristo. Isso se deu através de um ato remissor na cruz do Calvário. E esta cruz, queridos irmãos, representa para nós um ato pleno de justificação, onde Cristo carregou sobre si o peso dos nossos pecados, onde Cristo sofreu e morreu para que nós todos, para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus o Pai. E na morte do Calvário, o Filho de Deus sofreu até a morte, derramando o seu precioso sangue para nos redimir e para nos libertar. Sangue precioso, o precioso sangue de Jesus, que é a base do perdão. Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados. O precioso sangue de Jesus, que é a base da justificação. O sangue é a base, a fé é o meio para alcançá-la e a ressurreição é a prova. O precioso sangue de Cristo é o alicerce da nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Jesus fez a paz pelo seu sangue, e lá em Colossenses capítulo 1, verso 20, diz a palavra do Senhor assim: e que havendo por meio ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo de número 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o precioso sangue de Jesus, o precioso sangue que é a base da nossa purificação, pois a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, amados e preciosos irmãos, o propósito da cruz de Cristo é a salvação em Cristo Jesus. Devemos, queridos, inclinar os nossos corações e direcionar os nossos olhares à cruz de Cristo, não para contemplarmos um Cristo morto e pregado na cruz, mas nós devemos olhar para a cruz de Cristo, para o céu, agradecendo a Deus por ter olhado para este
e compaixão. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, verso de número 24: havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Verso de número 24. Há um belo artigo do pastor Paulo Pinheiro que diz que devemos olhar para a cruz. E permitam-me citar este exemplo da autoria deste ilustre pastor, que é muito interessante. Ele diz que o cristão deve direcionar o olhar para cima, para trás, para o nosso redor, para a frente e para dentro de nós mesmos, quando contemplamos a mensagem da cruz do Calvário. Em primeiro lugar, grave no seu coração, devemos olhar para cima. O verso que lemos diz, verso número 24: e tendo dado graças, partilhar. Essas palavras, queridos irmãos, nos conduzem a olhar para além deste mundo de pecado. Essas palavras nos conduzem a olhar para o Pai Celestial, numa atitude de devoção, numa atitude de gratidão a Deus. Gratidão porque Ele proveu o caminho para sairmos da miséria do pecado, e essa saída está no corpo e também no sangue de Jesus Cristo, simbolizados pelo pão e pelo suco de uva. Devemos, em segundo lugar, olhar para trás ao contemplarmos a mensagem da cruz. O final dos versos de número 24 e 25 nos conduz também a este procedimento: fazei isto em memória de mim. Olhar para trás nos ajuda a estabelecermos entre nós um motivo comum, que nós precisamos aqui hoje e que estaremos no céu quando Cristo nos chamar ou quando Cristo voltar, graças a um fato que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, graças ao fato sublime da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amados, esse é o privilégio que o crente, que o salvo em Jesus Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem como ordenança do próprio Cristo em fazê-lo em comunhão com a sua igreja e em comunhão com o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, devemos olhar ao nosso redor. O verso de número 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Amada igreja, este verso não apenas nos leva a olhar ao redor, mas também nos incentiva a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aos outros. Somos testemunhas vivas do que Cristo fez por nós na cruz, e nós devemos espalhar essa mensagem redentora, essa mensagem de salvação ao nosso redor, ou seja, ao nosso próximo, às pessoas que ainda não conhecem. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos este privilégio, um privilégio dispensado à igreja, a nós. E por esta honra também nós louvamos o nome do Senhor, por poder anunciar a palavra de salvação ao próximo. E em quarto lugar, devemos, ao contemplarmos a cruz do Calvário, olhar para a frente. O verso de número 6, na última parte, diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados irmãos, devemos olhar para o futuro, olhar aguardando a volta de Jesus Cristo para buscar aqueles que são seus, para buscar a noiva, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vivo está, e a Igreja Batista de Nós, bem como toda a igreja do Senhor estabelecida na terra, aguarda este dia triunfal em que Cristo vai voltar. Por isso, queridos irmãos, devemos olhar para a frente, na expectativa de um futuro onde que Cristo irá voltar e nos levar para morarmos eternamente com Ele. Em quinto lugar,
e último, devemos olhar para dentro de nós mesmos ao contemplarmos a mensagem da cruz. Este é o momento em que fazemos uma inspeção nos nossos corações. Examinar significa olhar com cuidado, olhar com discernimento. Se há algo errado dentro de nós, este é o momento de pedir perdão a Deus. Porém, não devemos deixar de participar da ceia, porque a palavra diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E logo em seguida o que acontece? Coma do pão e beba do cálice, ordenança de Jesus Cristo, verso de número 28. Amados do Senhor, todos estes olhares nos remetem a um só alvo, a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Olhemos para a cruz de Cristo. Lá no Calvário haviam 3 cruzes. Havia a cruz da incredulidade, e lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 29, parte B, diz o seguinte: se tu és o Cristo, olha como um dos ladrões falou a Jesus Cristo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas lá também havia a cruz do arrependimento, onde o ladrão reconheceu a sua culpa, onde o ladrão, naquele último instante de sua vida, reconheceu o Senhor Jesus. Mas lá havia também uma cruz central, a cruz de Cristo, a cruz do amor. Lucas 23, verso 43, Jesus disse àquele homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Devemos olhar para a cruz, porque Jesus ali esteve para o ato sublime da justificação. Devemos olhar para Jesus porque Ele suportou a cruz. E para concluir esta reflexão, eu cito novamente o verso de Hebreus capítulo 12, verso de número 2, que lemos ao início, que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por este ato sublime que nos leva a uma gratidão eterna em Cristo Jesus, pelo dom da salvação. Que Deus nos abençoe. O propósito da cruz, a salvação da humanidade. Que Deus nos abençoe. Este é um momento em que devemos toda reverência, atitude de adoração, cortar os nossos olhos da cruz do Calvário, na mensagem que acabamos de refletir, onde nós contemplamos o Deus que se fez homem, enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo, que Ele sofreu e morreu em nosso lugar, onde contemplamos uma mensagem que fala sobre justificação e redenção, onde contemplamos a ressurreição de Cristo e onde contemplamos a sua espera quando Cristo prometeu voltar para levar aqueles que são seus. Quando isso, nós estamos aqui celebrando este memorial, quando o próprio Cristo diz: fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, do verso de número 3 ao verso de número 28, a palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor também que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E nós temos simbolicamente o pão, que representa
o corpo de Jesus partido na cruz do Calvário, onde ele sofreu para nos salvar. Este suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo o pecado. E este sangue também foi derramado na cruz do Calvário. Um ato que somente o Filho do Deus vivo poderia ter feito pela humanidade. Nós queremos convidar a todos que participem deste momento tão inspirativo do Memorial da Ceia do Senhor, e convido a congregação a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 142 do cantor cristão, sob a regência do irmão Luísio. Nós vamos cantar a primeira e a terceira estrofes, enquanto nós vamos distribuir o primeiro elemento, que é o pão. Poderão participar da ceia do Senhor os crentes em Jesus Cristo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebrando com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentamos a Ele com canto, sabendo que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo, ser ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvaram e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Agradecendo ao Senhor este ato maravilhoso de redenção. Para esta oração de gratidão, convido a irmã Gigi. Senhor Deus, Pai amado, glorificado e agradecido seja o seu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor por nós, Senhor. O Senhor nos amou, Pai. Como oferta, Pai amado, a Ti, Pai. Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, a Te amar, a viver em santidade, Pai, a Te buscar e a Te louvar, Pai, da forma como o Senhor merece ser louvado, Pai. E anunciar, Senhor, esse Evangelho a todos, Pai amado, que não Te conhecem, Pai, para que as pessoas sejam libertas, Pai, as correntes, Senhor, sejam quebradas, Pai, porque o Senhor já levou sobre si, Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai, as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez maldição em nosso lugar, Pai amado. Essa é a nossa oração que nós fazemos. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Alguém deixou de receber o primeiro elemento? O verso de número 23 diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos juntos. Nós vamos ainda entoar a
a segunda e a terceira estrofes do hino de número 142 do cantor cristão, sob regência do nosso ministro de música, e nós vamos, nessa oportunidade, distribuir o segundo elemento. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Levar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara tua mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transforma. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguém deixou de receber o segundo elemento? O verso de número 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Vamos orar ainda, mais uma vez, agradecer pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar. E para esta oração de gratidão, convido o irmão Renato. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos por mais essa vez, por essa oportunidade que tu tens dado, Senhor, de confraternizar e comemorar, Senhor, a situação toda que passamos nesse mundo, Pai. Pela sua presença ser uma constante na nossa vida. Agradecido por tu teres derramado as suas bênçãos, a sua saúde, a sua paz sobre todos aqui presentes e todos aqueles que porventura não puderam vir, mas que se fazem presentes no Espírito. Ó Pai, misericordioso, toque no coração dessas pessoas, mostra, Senhor Pai, que só tu és o Salvador. Que todos precisam e necessitam cada vez mais da sua presença, pois o mundo já está maligno, porém tu és o nosso Senhor e Salvador, Pai. E precisamos e carecemos das suas bênçãos, da sua misericórdia, da sua proteção divina a cada dia mais, ó Pai, mais e mais. Pois sabemos de todos os perigos que a vida vem nos proporcionando. Por isso eu vos peço, esteja sempre conosco, esteja sempre na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida das pessoas que não conhecem a Ti, nos enfermos da nossa igreja, Pai, nas pessoas carentes, nas pessoas que necessitam, Senhor, a cada vez mais, no coração dos nossos governantes, para que possamos ter mais presença espiritual, para que possamos ter mais união nas nossas famílias, para que possamos ter e viver a Sua presença, Senhor. Tudo isso, Pai, eu vos peço e vos agradeço, não que merecemos, mas em nome de Jesus amados. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e hoje vivo está e vive em nossos corações. Neste momento do memorial da Santa do Senhor, em que refletimos a sua voz, é um momento que nos emociona, mas eu conclamo a igreja agora a cantar com todo vigor e com toda animação o hino de número 108 do cantor cristão, pois Cristo vai voltar e quando Ele fizer a chamada final, os crentes
estarão com Ele eternamente no céu. Vamos cantar o hino 108, o Evangelho estará nos conduzindo ao destino. E agora os irmãos André e irmão Renato estarão recolhendo também os carros. Quando Cristo fizer a chamada final, lá estaremos todos, a igreja, toda a igreja do Senhor. Quero agradecer a presença dos nossos irmãos que nos auxiliaram na distribuição da Santa do Senhor. Os irmãos daqui da frente poderão ir aos seus lugares. E em pé nós vamos orar, finalizando este culto, celebração ao Deus vivo e também memorial da ceia do Senhor. Vamos orar. Eu quero convidar aqui à frente o nosso vice-presidente, irmão Cláudio Lobo, para que possa fazer a oração final. E mais uma vez eu conclamo a todos, estejam logo mais no culto da noite, onde estaremos celebrando o Deus vivo. Ora, Senhor nosso Deus, nosso Pai do céu, muito obrigado, Deus, por esse dia divino que o Senhor nos concede. Queremos também agradecer, Jesus, por hoje, pela reunião dos nossos Deus, pela escola bíblica dominical e também pela ceia do Senhor. Que nós possamos sempre lembrar, Jesus, que isso foi feito por Jesus e Ele, nosso Deus, através desse sacrifício, purificou e perdoou todos os nossos pecados. E assim, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor continue aqui conosco, todo o decorrer ainda desse dia, todos os trabalhos ainda da noite. Que possa o Senhor nosso Deus ser abençoado e que muitas pessoas, Senhor nosso Deus, venham através dos seus servos, através da igreja, reconhecer, Senhor Jesus, reconhecer que só Jesus Cristo salva. Abençoe, Senhor nosso Deus, esse dia. Abençoe, nós te agradecemos também, perdoando, Senhor nosso Deus, de graça e bênção que o Senhor nos deu a todos os seus filhos aqui na face da terra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Te pedimos que agora, Senhor nosso Deus, o Senhor nos deve para os nossos lares, guardando e nos livrando, Senhor Jesus, de todo mal, usando a tua bênção e a tua paz. Tudo isso, Senhor Jesus, nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor inefável de Deus o Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo,
Seja com a Igreja Batista ali Norte, com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e por todos sempre. Amém. Podemos sentar. Após o conjunto instrumental, a oração silenciosa, estaremos nos despedindo.